Hello, how are you? Is everybody okay? Tá todo mundo bem? Bom, espero que todo mundo esteja bem, né? A gente tá começando o segundo bimestre e a gente vai começar o segundo bimestre de uma outra forma, tá? Então agora a gente vai dar prosseguimento no conteúdo de vocês. Então, o que a gente ia vendo nas salas, a gente vai vendo agora por meio da plataforma, mas a gente vai vendo mais devagar, para que vocês possam ter tempo de perguntar, para que vocês possam tirar as dúvidas, que vocês possam se organizar e organizar o material também. Pro, a gente vai rever isso quando a gente voltar? Quando a gente voltar, a gente vai retomar, né? Por meio dos cadernos de atividade, de correção, de outros exercícios, mas a gente vem voltando, tá bom? Mas nesse momento a gente precisa continuar um pouco o conteúdo. E o conteúdo que vocês iriam ver no segundo bimestre, vão ver dessa outra forma, é sobre o can e o can't, né? São dois verbos. Na realidade é um verbo só e a sua forma negativa. Esses verbos são chamados de verbos modais, porque são verbos que funcionam de uma forma diferente dos demais verbos. Eles não mantêm a mesma estrutura que um verbo normal ele teria. Bom, esse verbo, o verbo can, normalmente ele é traduzido com a ideia daquilo que eu posso, né, de poder. Mas de uma forma mais natural, a gente pode usar também com a ideia de sei, de saber, de conhecer, tá? Bom, para a gente poder começar, a gente vai ver que esse verbo aí, o verbo can, a gente vai usar para uma determinada situação. A primeira situação que a gente vai usar é para falar sobre abilities. Repeat, repete comigo. Abilities, que são habilidades. Habilidades ou capacidades são coisas que eu sei fazer, tá? Coisas que eu aprendi, que eu desenvolvi. Por exemplo, I can dance. Eu sei dançar. Sempre esses verbos, os verbos modais, eles trabalham com outros verbos, tá? Lembra que no início do ano a gente começou com alguns verbos, a gente foi vendo? Então, é a mesma ideia. Então, eles sempre vão trabalhar em conjunto. O verbo can como um auxiliar para dizer qual é a ideia que eu estou representando. Então, no caso de uma habilidade, para falar aquilo que eu sei. E mais o verbo principal, que é a minha ação. No caso, é o verbo dançar. Eu sei dançar. You can cook. Lembra do verbo cook? You can cook. Você sabe cozinhar. Você tem essa habilidade, você sabe fazer isso. Sempre entre o verbo modal e o próximo verbo é sempre uma relação direta. Eu não vou ter nada para separar eles, tá? Eu não vou ter nenhuma outra palavra, nenhuma outra partícula para fazer isso. They can fly a kite. Fly a kite talvez seja uma novidade para vocês. Soltar pipa. Então, they can fly a kite. Eles sabem soltar pipa. Eles têm essa habilidade, certo? Tudo bem? Agora vamos ver como que isso funciona na prática. Vocês lembram que nós temos três possibilidades, né? Nós temos as frases que são positivas, as frases que são negativas e as interrogativas. São as três formas que eu tenho de me comunicar com as orações, de organizar elas. Eu peguei um verbo, que é o verbo dance. Normalmente, o verbo, quando ele está na forma natural, ou seja, no infinitivo, ele vai vir acompanhado dessa partícula, to. Então, to dance, para falar dançar, a forma natural. Quando eu pego esse verbo can para falar dessa habilidade, trazer essa ideia de habilidade, olha só que interessante. Todas essas aqui são as pessoas. I, you, he, she, it, we, you ou they. Lembram? Eu, você, ele, ela, para objeto, animal, lugar no singular, nós, vocês e eles, né? Se eu tivesse que falar a respeito da ideia do sei para conjugar no português, eu sei, tu sabes, ele sabe, nós sabemos e assim por diante. Então a gente vai flexionando o verbo. Aqui não. Olha como que no inglês fica. Vamos pegar o verbo can. Se eu quero falar que eu sei, I can. Você sabe, you can. Ele sabe, he can.
Ela sabe, she can. It can. We can. You can. And they can. Mudou alguma coisa desse verbo conforme o sujeito que eu tinha? Não. Isso significa que independente de eu ter um sujeito no singular ou no plural, o verbo modal é o mesmo, não vai mudar, ele continua igual. Tá, Pro, mas aqui você falou que você sabe. E agora, na hora de colocar o verbo dance, como que vai fazer? Lembra que eu falei? Entre o verbo modal e o próximo verbo tem alguma coisa que separe? Não. Então, isso significa que essa partícula to, o que vai acontecer? Ela vai desaparecer. Então, eu vou falar I can dance, para falar que eu sei dançar. You can dance, ou seja, você sabe dançar. E olha lá, a mesma coisa com o verbo. Ele não sofreu alteração, ele não mexeu, ele continuou exatamente igual. Olha lá, we can dance, you can dance, they can dance. Pronto. Então, isso daqui são as frases que a gente teria na forma positiva. Então, eu não tenho que me preocupar. É basicamente a mesma coisa. Pro, e se eu quisesse negar, falar que eu não sei, eu não tenho a habilidade para fazer alguma coisa? Fácil. Então, você vai pegar o can e na frente do can você vai colocar not, que é o nosso não. Cannot. Ou você junta tudo isso e forma uma contraction, uma contração, que é o can't, para falar que você não tem a habilidade para fazer algo. Por exemplo, a Pro de vocês, eu não sei cozinhar. Eu não tenho essa habilidade. A minha mãe sabe, minha mãe cozinha muito bem, mas eu não tenho essa habilidade. Então, se eu quisesse falar que eu não sei cozinhar, eu falaria I can't cook. Pronto. Eu não sei cozinhar. I can't cook. Pronto. Então, quando a gente vai fazer uma negativa, basta que a gente faça isso. Coloque o can't antes do verbo. Isso é muito importante. Saber que ele vai antes do verbo. Bom, depois disso, eu preciso entender que existe uma outra forma também de eu me comunicar, que é através das perguntas. Eu vou organizar perguntas, saber se você sabe alguma coisa. E todas as perguntas na língua inglesa, elas têm uma característica importante, que é a inversão. Eu pego esse verbo e eu trago ele aqui, ó, antes do meu sujeito. Então, ao invés de eu falar I can alguma coisa, eu vou perguntar can I. Qual era o verbo que a gente tinha? Dance. Can I dance? Se eu quero perguntar se você sabe dançar, então, can you dance? Can you dance? Pronto. Eu quero perguntar se ele sabe dançar. Como que eu vou colocar? Can he dance? Pronto. Ela sabe dançar? Ela tem essa habilidade? Então eu vou perguntar: can she dance? Can she dance? Eu quero saber se eles sabem dançar. Can they dance? Pronto. Montei então as perguntas. Então, na negativa, eu coloco can't, cannot, para falar o não. Na hora de perguntar, eu só troco a posição. Eu jogo can antes do meu sujeito. Pronto, formei a minha pergunta. Mas não adianta eu saber perguntar se eu também não sei responder. Por exemplo, se eu perguntei, can Anna dance? Será que a Ana, ela sabe dançar? Ela tem essa habilidade? Can Anna dance? Esse tipo de pergunta que começa pelo can, eu tenho duas possibilidades de resposta. Eu posso dizer que sim ou que não. No caso, se eu quiser falar yes or no, não é somente isso, eu preciso organizar a minha frase. E é isso que a gente vai chamar de short answer, ou seja, é uma resposta curta.
A minha resposta curta, ela não vai ser mais baseada somente em sim ou não. Eu tenho que melhorar essa resposta. Então, se eu falo yes, de quem que eu tô falando? Não é da Ana? Então, ao invés de colocar Ana, porque eu não posso colocar o nome, eu troco por um pronome. A Ana é a mesma coisa que o quê? Qual o pronome? She. Então, yes, she. O que que eu usei para perguntar? Can. Yes, she can. Positivo aqui, positivo aqui. Não, Pro, ela não sabe dançar. Então, no. De quem que eu tô falando? A Ana. Mesma coisa. A Ana eu vou trocar por she. No, she. Negativo aqui. O que que eu vou usar para negar aqui? Can't. No, she can't. Pronto. E aí, então, eu formo as perguntas. O que é que você precisa saber da aula de hoje? Você precisa saber que a gente usa o can para falar de habilidades, coisas que eu sei fazer, que eu tenho essa habilidade. Lembrar que entre o can e o próximo verbo sempre é direto, nunca tem nada para separar. Eu não tenho nenhuma outra situação. O can eu uso para todos os verbos sem mudança nenhuma, independente de ser singular ou plural. O cannot ou can't aparecem para a gente negar. E na hora de fazer perguntas, a gente inverte, faz a troca da posição entre o can e o sujeito. Bom, basicamente é isso que a gente tem. Usem daqueles comentários ali para vocês perguntarem, para vocês tirarem dúvidas, mas agora vocês vão fazer os exercícios, né? Se atentem àquilo que o exercício pede, ou que cada um deles está organizado. Tudo bem? Então, um beijo para vocês e até mais!